E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Sou o professor Fábio Ross e vamos dar sequência então à matéria de ecologia. O tema de hoje então é cadeia e teia alimentar. O que é uma cadeia alimentar, galera? A cadeia alimentar ela é uma representação gráfica de um fluxo de energia que é passado de um indivíduo para o outro. Tá, mas o que quer dizer isso então, professor? Pensa comigo. Todo indivíduo precisa se alimentar de alguma coisa que produz energia para ele poder se desenvolver, crescer, correr, pensar, tudo que ele precisa fazer no seu dia a dia, ele precisa de energia, certo? E a cadeia alimentar é uma representação disso daí, de como que os indivíduos conseguem essa fonte de energia. Por exemplo, temos lá a zebra, lá na selva, que vai se alimentar da grama. Temos o leão que vai se alimentar da zebra. E é dessa maneira que eles vão conseguindo energia para poder sobreviver, certo? Mas na cadeia alimentar, galera, ela é dividida em três partes. Temos ali os produtores, os consumidores e os decompositores, correto? Os produtores são os indivíduos que produzem seu próprio alimento, no caso as plantas e as algas. Eles são caracterizados como então seres autótrofos que produzem seu próprio alimento. Eles pegam a energia do sol e através da fotossíntese vão produzir sua glicose, sua fonte de energia. A glicose, galera, ela é a fonte de energia de todos os seres vivos, tá? Os demais indivíduos da cadeia alimentar não conseguem produzir seu próprio alimento. Então eles têm que se alimentar de um produtor, correto? Então, pensa comigo. Temos os produtores, consumidores e os decompositores. Os produtores eu já falei para vocês que são quem produzem seu próprio alimento. Os consumidores, como o próprio nome já diz, eles vão consumir outros indivíduos. Tá? No caso, o consumidor primário, ele vai se alimentar das plantas, porque ele normalmente é um herbívoro. O primeiro indivíduo da cadeia alimentar, ele sempre vai ser um herbívoro, porque ele vai precisar de se alimentar de um ser fotossintetizante, no caso de uma planta. Os demais indivíduos consumidores vão ser carnívoros, eles vão se alimentar de outros indivíduos. E os decompositores, que fazem a decomposição, vão ser ali os fungos e bactérias, correto? Aí, galera, é o seguinte, na cadeia alimentar, os consumidores são divididos entre consumidores primários, secundários, terciários e por aí vai, quantos estiverem na cadeia. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o consumidor primário, ele sempre vai ser um indivíduo herbívoro, porque ele vai ser o primeiro indivíduo a se alimentar da planta. Então ele vai ter que ser um indivíduo herbívoro. Os demais vão ser indivíduos carnívoros, que vão se alimentar de outros indivíduos. Correto? Então, pensa comigo aqui. Eu fiz aqui um desenho para vocês. Eu tenho aqui o produtor, que é a árvore, o consumidor primário, que é um herbívoro, o consumidor secundário, que é um carnívoro, e o consumidor terciário, que também é um carnívoro. Poderia ter outro aqui? Poderia, tá? Mas na cadeia alimentar você sempre vai ver aí no máximo 3 ou 4 consumidores. Nunca mais que isso, certo? Só que cada indivíduo desse, ele possui um nível na cadeia alimentar, que chamamos de nível trófico, que é a posição que cada indivíduo fica, que é posto numa cadeia alimentar. Então o produtor, ele sempre vai ser o primeiro nível trófico, tá? É o primeiro indivíduo da cadeia alimentar, certo? O segundo nível trófico vai ser o consumidor primário. O terceiro nível trófico vai ser o consumidor secundário. E o quarto nível trófico, o consumidor terciário. Preste muita atenção nisso, galera. Consumidor primário não é o primeiro nível trófico. Consumidor primário, ele é o segundo indivíduo da cadeia alimentar. Vocês conseguem ver aqui? A lagarta, ela é o consumidor primário, mas ela não é o segundo indivíduo da cadeia alimentar. Então, o primeiro nível trófico sempre vai ser o produtor, tá? E o segundo nível trófico vai ser o consumidor primário. Mas, professor, e os decompositores não entram nesse nível trófico? Galera, pensa comigo. Os decompositores, eles fazem a decomposição de todos os indivíduos no ambiente onde ele está inserido, certo? Então, é difícil eu falar para você a posição que ele vai estar. Porque pensa comigo. Se essa árvore cai e morre, essa lagarta não vai se alimentar dela. Quem vai fazer a decomposição dela são os decompositores.
Então, nesse exemplo, os decompositores seriam de segundo nível trófico, correto? Mas supondo que a árvore foi ali, a lagarta se alimentou da árvore e a lagarta morreu. Sei lá, pegou uma doença e acabou morrendo. O sapo não chegou a se alimentar dela. Quem vai fazer a decomposição dela vai ser os decompositores, os fungos e bactérias. Então, os decompositores aqui vai estar no terceiro nível trófico, porque não vai ter o primeiro nível trófico, segundo nível trófico e terceiro. Então, por isso que eu não classifico os fungos como nível trófico aqui nesse desenho aqui, porque ele pode participar de qualquer nível trófico. Então, pessoal, então eu expliquei para vocês. O produtor vai produzir energia e os outros indivíduos vão se alimentando, certo? Conforme vai passando. O herbívoro vai se alimentar do produtor, o carnívoro desse herbívoro e o outro carnívoro desse carnívoro, certo? Só que, cara, pensa comigo. Esse produtor aqui, ele vai produzir uma energia, correto? Essa energia que ele produziu, ela vai chegar até aqui? Vai. Mas ela vai chegar completa até aqui? Pensa comigo. Se esse produtor produziu lá, vamos colocar uma quantidade de 5.000 calorias. Vocês acham que essas 5.000 calorias vai chegar até esse último consumidor? O que vocês acham? Não, não vai. Vou explicar o porquê, o que vai acontecer. Esse produtor foi lá e produziu uma quantidade X de energia, 5.000 calorias, certo? Ele utilizou essa energia para ele poder se desenvolver, crescer, fazer respiração, produzir frutos. Então ele usou uma parte da energia, não usou? E ele vai deixar um pouco armazenado, certo? Quando essa lagarta se alimentar desse produtor, ele só vai conseguir utilizar aquela parte que ele conseguiu armazenar. Entenderam? Então o produtor ele vai produzir uma quantidade de energia, vai utilizar essa energia e o que sobrou é o que vai estar disponível aqui para o herbívoro. Esse herbívoro, consequentemente, vai se alimentar desse produtor, vai pegar essa energia que tinha sobrado e vai utilizar ela para poder se desenvolver, crescer, se reproduzir, fazer respiração, tudo. E o que sobrar, que ele manteve armazenado, é o que o sapo vai conseguir utilizar. Então, vocês conseguem ver que conforme vai passando de indivíduo para indivíduo, essa energia vai diminuindo? Por isso que eu digo que a cadeia alimentar ela nunca é uma representação muito longa, porque a quantidade de energia que é produzida aqui não vai chegar até aqui. Vai diminuindo conforme vai passando de um indivíduo para o outro. Então eu digo que essa energia ela é unidirecional. Ela vai passando de um indivíduo para o outro em uma linha reta. Agora, os decompositores, galera, eles têm uma função muito importante também aqui na nossa cadeia alimentar. Que além de fazer a decomposição desses indivíduos, ele pega a matéria desses indivíduos e devolve para o produtor. Mas como assim, professor? Pensa comigo. Ele vai fazer uma reciclagem daqueles indivíduos que ele fez a decomposição. Ele também vai absorver um pouco dessa energia, certo? Só que a energia, como eu disse para vocês, ela é unidirecional. Ela vai em linha reta e nunca vai voltar. Já a matéria, ela volta. Por isso que eu digo que a matéria é cíclica. Tá, mas o que quer dizer isso? Pensa comigo. Quando um animal morre, ele sofre decomposição, certo? Os fungos e bactérias vão lá, vão fazer a decomposição desse indivíduo, vai absorver energia e essa matéria que ele fez a decomposição, ele vai devolver para o solo, tá? Para a terra, onde as plantas vão pegar essa matéria e vão absorver para produzir de novo energia para elas. Então essa matéria ela sempre vai fazer um círculo, sempre vai fazer um ciclo, correto? Por isso que eu coloco aqui, a matéria ela é cíclica, ela sempre vai fazer uma reciclagem no ambiente, correto? Então, galera, a gente viu aqui como que funciona a cadeia alimentar, que vai passando de indivíduo para o outro, a energia, que ela é uma energia unidirecional, e que os decompositores eles têm a função de fazer a decomposição desses indivíduos, onde eles vão pegar essa matéria e devolver para o solo ali, para que as plantas possam absorver de novo e continuar fazendo todo esse processo de produção de energia, correto? Então vamos passar aqui agora e ver como que funciona uma teia alimentar. Porque a teia alimentar, ela nada mais é que várias cadeias alimentares inseridas no ambiente, tá? Porque aqui, essa cadeia alimentar ela é uma representação gráfica. Na verdade,
O que acontece na natureza é isso daqui, tá? Então vamos ter vários indivíduos se alimentando um do outro, correto? Então vamos pensar aqui. Aqui vamos analisar cadeia por cadeia e depois eu explico para vocês. Temos aqui o primeiro indivíduo, que é um produtor, no caso o capim. Vamos ter aqui o consumidor primário, tá? Que é um herbívoro, lembrem sempre, o consumidor primário sempre vai ser um herbívoro, no caso o coelho. O consumidor secundário, que é um carnívoro, no caso vai ser a cobra, que vai se alimentar do coelho. E por último o gavião, tá? Que é um consumidor carnívoro também, consumidor terciário, que vai se alimentar da cobra. Nessa outra cadeia aqui, a gente vai ter aqui o capim, que é o produtor, consumidor primário, que vai ser um grilo, consumidor secundário, que vai ser um sapo, e o consumidor terciário, que vai ser um gavião. Aqui, vamos ter o produtor, que é o capim, a lagarta, que vai ser o consumidor primário, o pardal, consumidor secundário, e o gavião, consumidor terciário. Vocês conseguem ver que o gavião aqui, no caso, é o topo da cadeia alimentar. É o último indivíduo. É um indivíduo que, vamos dizer assim, que come todo mundo, come geral aqui, certo? Mas vocês conseguem entender que aqui, ó, a lagarta, ela serve de alimento tanto para o sapo quanto para o pardal? Então, aqui que eu começo a explicar para vocês. A cadeia alimentar, ela ela consegue se ramificar. Ó, a lagarta, ela serve de alimento para o pardal e para o sapo. Mas o sapo também serve de alimento para a cobra e para o gavião. Consequentemente, o coelho, ele também serve de alimento para a cobra, mas ele também serve de alimento para o gavião. Olha que legal, olha que interessante, galera. Onde que eu quero chegar com isso para vocês? Pensem comigo. Vamos analisar essa cadeia aqui, tá? Ela sai daqui do capim, vem para a lagarta, da lagarta vai para o sapo, do sapo vai para a cobra e da cobra vai para o gavião. Vamos analisar isso daqui. Lembra que eu falei para vocês na cadeia alimentar que o produtor ele produz uma quantidade X de energia? E conforme vai passando de um indivíduo para o outro, essa energia vai diminuindo? Então, ó, o capim ele vai produzir uma quantidade de energia. Quando a lagarta se alimenta do capim, ela vai conseguir uma quantidade menor. A hora que ela passa para o sapo vai conseguir uma quantidade menor ainda, a cobra uma quantidade menor ainda, e o gavião uma quantidade menor ainda. Ou seja, a quantidade de energia que esse gavião conseguiu fazendo essa sequência aqui é uma quantidade muito pequena. Não seria muito mais interessante para o gavião se ele se alimentasse direto desse coelho? Ah, mas como assim? O coelho, ele é um animal, ele é um consumidor primário, tá? Ele está próximo aqui do consumidor. Se o gavião se alimentar desse coelho, ele não vai conseguir muito mais energia do que se ele fizesse essa sequência aqui. Vocês conseguem entender isso? Porque conforme vai passando de indivíduo para o outro, a energia vai diminuindo. Já aqui nesse caso aqui, ele vai conseguir energia muito mais, ele vai conseguir uma quantidade de energia muito maior desse indivíduo porque ele está mais próximo do produtor. Então, para os animais na cadeia alimentar, é muito mais interessante eles se alimentarem de um indivíduo que está mais próximo do produtor do que outros indivíduos que estão mais distantes, porque senão eles vão conseguir pouca energia em relação ao animal que está mais próximo do produtor. Que, ó, pensa comigo, a cobra, para ela conseguir uma quantidade legal de energia, aqui nessa sequência aqui, ela vai ter que comer vários sapos. Porque se ela se alimentar do coelho só. E o gavião a mesma coisa, ele vai ter que se alimentar de várias cobras para ele conseguir uma quantidade de energia o suficiente ao se ele tivesse consumido esse coelho aqui. Tá? Então vocês conseguem entender que para os animais do topo da cadeia alimentar é mais interessante se alimentar do animal que está mais próximo do produtor do que fazer toda essa sequência aqui? De uma maneira teórica, essa seria a melhor opção para ele, certo? Então, aqui para vocês verem, a teia alimentar são várias cadeias alimentares que se cruzam, correto? E não tem segredo, galera, é isso aí. A cadeia alimentar, então, como eu disse para vocês, é uma representação de como que é passada a energia de um indivíduo para o outro. E já a teia alimentar são várias cadeias alimentares que cruzam uma com a outra. Tá?
Ei, eu acho que não ficou muita dúvida. Se ficou, volta o vídeo, dá uma olhada. Se caso vocês voltarem e não entenderem, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Comenta aí e fala assim, professor, estou com dúvida em tal, que eu vou tentar ler, ver e responder para vocês. Correto, galera? No mais, é isso que eu queria passar para vocês hoje e espero que vocês tenham curtido. Então, até a próxima, galera. Valeu! Fui!